Olá, Simone, Thaís, sejam bem-vindas. Lourdes, muito bem, pessoal. Isabel, muito bom. Vamos chegando, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema Amor à Segunda Vista. Olá, Simone, muito bom. Para quem tem acompanhado, então, hoje nós vamos falar sobre esse amor à segunda vista. Para quem já tiver alguma questão ou algo ligado a relacionamento, já vai pensando na pergunta, já vai pensando no compartilhar e vai deixando isso aí com a gente, tá? É ótimo a gente ter esse compartilhar de vocês e assim a gente vai direcionando o nosso bate-papo de hoje. Olha, Anne, Kátia, Yellowfante, Lazarim, Maíra, Juliana, Janete. Muito bem, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Quem puder só me dá um positivo aí se vocês já estão me ouvindo bem. Se precisar de algum ajuste a gente já faz agora. Tudo bem? O áudio, o vídeo? Vocês estão conseguindo visualizar bem também? Tá tudo certo? Legal, Lourdes, obrigado. Duda, muito bem. Legal, pessoal. Show. Adriana, muito bom. Pessoal, esse é um tema bastante recorrente em consultório. Tem muitas pessoas que me pedem e também já fiz um workshop a respeito sobre relacionamentos, né? E Amor à Segunda Vista é sensacional, é um bate-papo que, dependendo da pergunta de vocês, a gente vai dialogar por um bom tempo. Porque relacionamento amoroso é algo que normalmente é onde as pessoas mais buscam em consultório, né? Para tentar melhorar, para tentar buscar algo de diferente. Então, espero que vocês curtam e lembrem, qualquer coisa, deixa um comentário aí com a gente, beleza? Que a gente vai, eu vou explicando, respondendo e trazendo esse bate-papo aí até o final. Pessoal, por que amor à segunda vista, né? Normalmente, a primeira vista, né, o primeiro olhar que a gente tem em relação a uma outra pessoa, a gente cria muita a expectativa. E o que eu vou ver nessa pessoa é apenas uma falsa imagem, né? Não é realmente o que a pessoa é, mas sim a paixão. E por isso que dizem que a paixão é cega, e é real mesmo. Porque a paixão, ela não mostra realmente aquilo que nós somos, nem aquilo que o meu parceiro ou a minha parceira é, né? A gente vai ver apenas algo, vamos dizer assim, algo que é um pouco o que eu estou vendendo, né? O que eu estou oferecendo ali. Na realidade, muitas vezes não é exatamente aquilo como é vendido. Então, o Bert Hellinger, que é quem desenvolveu a constelação sistêmica familiar, ele traz muito a visão de que, conforme vai passando o tempo desse relacionamento, é como se eu fosse abrindo os olhos. Então passa aquela paixão onde eu estou assim, de olhos fechados, tentando tatear aquilo que eu estou me relacionando, e depois que passou essa fase, então que surge o abrir dos olhos, que é o que nós chamamos de amor, né? Então
É a partir desse momento que surgem os nossos desafios. Marley, que bom que você conseguiu entrar hoje. Pessoal, sejam bem-vindos e eu vou continuando aí. Então, a partir desse segundo momento, por isso que é amor à segunda vista, porque é a partir desse momento que a gente abre os olhos e que a gente começa a enxergar aquilo que existe no outro. Ah, então é isso, entende? Então é isso que ele estava me escondendo. Ele não era aquilo que ele se apresentou para mim. Eu escutei muito isso. Ele estava mentindo para mim, estava me usando. Não. Né? Na realidade, ele ou ela sempre foram aquilo. Aquilo é a essência da pessoa. Mas durante a paixão, a gente realmente não enxerga. Tá ok? Então, para a gente começar até a falar um pouco sobre esse relacionamento amoroso, a gente precisa entender duas coisas, né? Primeiro, é que o relacionamento é um relacionamento frio, tá? Porque ele não envolve sangue, né? Não tem uma conexão de sangue, a não ser que sejam parentes, né? Normalmente, então, é uma conexão fria. Então, como ela surge? Eu tenho algo para oferecer. Imagina que eu estou plantando melão e a minha parceira ela está plantando uva, né? E eu amo uva e ela ama melão. A partir desse momento existe essa troca, onde eu ofereço algo que ela está precisando e ela oferece algo que ela está precisando em mim. Assim o relacionamento começa, né? E a partir desse momento a gente vai passando pelos nossos desafios. E vai chegando um determinado momento da vida em que talvez eu não quero mais uva ou eu não quero mais plantar melão, né? Então são esses momentos de mudança e de virada de chave que vai fazendo com que o relacionamento caminhe ou finalize, né? Pode ser que eu não quero mais produzir melão e a minha esposa quer continuar usufruindo apenas de melão. Então, chega um momento em que talvez o relacionamento termine, tá? Então, olá, Rafael, Gabriel, Dani, muito bem. Então, pessoal, vamos lá. Vamos pensar nesse relacionamento. Existem 3 pilares que fazem com que esse relacionamento possa prosperar. Primeiro, é que exista esse amor, né? Esse amor entre homem e mulher, o amor que enxerga, né? Não a paixão. O amor do zelo, do cuidado, do querer melhor também do outro e tudo mais. Então, o primeiro pilar é esse, é que exista amor, que exista essa cumplicidade, essa troca. O segundo pilar é o amor sexual. O amor sexual é o que difere uma amizade de um relacionamento é basicamente o sexo. Então a sexualidade ela faz parte do segundo pilar do relacionamento. E tem um ponto aqui que é basicamente as grandes queixas dos relacionamentos de maior data, assim, né, de longa data, é a questão da sexualidade. Onde, às vezes, um parceiro busca, né, e o outro nega. Isso é muito recorrente. Quando a pessoa que nega, ela fica com créditos. E a pessoa que busca, ela fica devendo. Isso é muito louco. Então, quem fica desconfortável é quem está quem está buscando. E quem fica bem com relação a essa troca é quem está negando. Porque a pessoa que está negando, ela tem a falsa sensação de estar por cima. Ou seja, eu que determino o momento de sim ou de não. Então, esse momento, esse crédito leva a um desequilíbrio para o relacionamento. Então, segundo essa filosofia sistêmica, quando um parceiro busca o outro a nível sexual, de trocas, o outro deveria, pelo menos, dizer sim. Esse sim para o parceiro é o que denota muitas vezes a força e a cola que está nesse casal, nesse relacionamento. Por isso, o segundo pilar ele é tão importante, tá? Para que não haja esses desequilíbrios e esses desencontros que acontecem dentro do relacionamento.
O terceiro pilar que é muito é a gente encontrar dentro do casamento, dentro do relacionamento, algo que seja em comum. Algo onde os dois busquem, os dois queiram aquilo. Isso pode ser um planejamento, algo, os dois gostam de esporte, os dois gostam de alguma outra coisa, ou simplesmente pode ser filhos, ou seja, o movimento dos dois em relação a algo, né? Ou seja, os dois caminham na mesma direção. Porque não adianta ter amor também, ter tudo, mas os dois estão olhando para lados opostos. Então isso faz com que exista um grande desencontro entre o casal. Então esses são os três pilares que envolvem o relacionamento amoroso. E a partir desse momento estamos já com os olhos abertos, amando e olhando para o nosso parceiro ou a nossa parceira. Então, o que mais pode haver dentro do relacionamento? Se fosse apenas isso, seria extremamente simples, né? Trabalhar esses três pilares e tudo caminha bem. Mas existe alguma coisa a mais. E é isso que nós vamos falar profundamente hoje. Existe algo que está além do relacionamento. E isso é que eu encontro muito em sessões, em consulta, que é toda a minha história e a história da minha família está em mim, e toda a história da minha parceira e a história da família da minha parceira está nela. Logo, muitos desafios que eu tive olhando o relacionamento dos meus pais, ou histórias drásticas de relacionamento amoroso dentro da minha família, eu posso estar trazendo para dentro do meu relacionamento. Assim também a minha esposa em relação a mim. Então, vou dar um exemplo. Imagine que eu tive muito problema com os meus pais, uma situação hipotética, onde a minha mãe era alcoólatra. E eu sempre olhei para aquilo com muita raiva, com muita indignação. Então, quando eu encontro um relacionamento, é bem possível que eu encontre uma mulher alcoólatra. Por quê? Porque eu ainda não resolvi isso dentro da minha família, dentro de mim. Então eu acabo buscando a imagem da minha mãe no meu relacionamento, justamente aquilo que eu não gosto. Isso é muito comum, né? De encontrar a mulher encontrar algo do pai no parceiro, ou o homem encontrar algo da mãe na parceira. Isso é muito comum. Outras coisas também é, por exemplo, violência, né? Às vezes, imagina uma mulher que viu a mãe apanhar sempre do pai. E ela diz para ela mesma, nunca eu vou permitir que um homem me agrida. E ela depois acaba passando isso por alguns parceiros. Então isso é muito recorrente. Então perceba que a nossa história, a história da nossa família, está totalmente vinculado também aos nossos relacionamentos. Então são essas memórias, né, que a gente acaba trazendo à luz durante o nosso relacionamento, tá? Então pense, sabe quando surge aqueles grandes desafios onde eu olho para o meu parceiro e ele está fazendo algo que eu odeio e que às vezes você fala assim, meu Deus, eu quero terminar esse relacionamento. Muitas vezes o que o nosso parceiro está fazendo não é para nos agredir, né? Ele está fazendo porque é algo natural para ele, mas que aquilo me agride por causa das minhas vivências dentro da minha família. Então a gente pode tomar o relacionamento amoroso como uma grande oportunidade. Se a gente estiver presente, observando tudo o que eu vivenciei, tudo que a minha família vivenciou, eu vou conseguir perceber que aquelas ações do meu parceiro, da minha parceira, é uma grande oportunidade para que eu possa melhorar como pessoa, como homem, como pai, ou mulheres, como também mulheres, mãe e tudo mais. Então são grandes oportunidades.
Bert Hellinger, ele dizia que o relacionamento amoroso é uma grande forma espiritual de viver, né? Por quê? Porque nós temos duas pessoas diferentes, com famílias diferentes, com formas diferentes de olhar para a vida, vivendo juntos. Então cada um vai estar trazendo para o outro as oportunidades para que o outro melhore, né? Então imaginem que esses desafios que a gente vai vivenciando são oportunidades para a gente se melhorar. Pensem nisso, isso é importante. Então, alguns exemplos de relacionamentos e de problemas dentro do relacionamento, por exemplo, são as questões de pertencimento, tá? Então, quem que pertence, né? Pense bem, dentro da nossa família tem os nossos pais, irmãos, avós e tudo mais. Dentro da família da minha parceira, a mesma coisa. Então, quando eu olho para minha parceira, eu olho também para tudo que está além dela. E eu também preciso dizer sim para tudo que está além dela. Ou seja, para o pai e para a mãe dela, para os irmãos dela, para tudo que envolve a família dela. A partir do momento que, por exemplo, eu estou com a minha parceira e eu odeio a minha sogra, eu odeio meu sogro, odeio alguém que está ligado à família dela, eu naturalmente estou a excluindo, porque ela veio dali, né? A vida dela nasceu dali. Então, a partir do momento que eu não gosto de alguém da família dela, eu naturalmente também não gosto dela. Então, isso é muito louco. Então, percebam que dentro do relacionamento, a família do parceiro ou da parceira, sim, faz parte. Entende? Não faz parte a nível territorial, mas faz parte a nível de alma, onde sim, eles têm um lugar ali, porque foram eles que deram a vida para ela, foram os meus pais que deram a vida para mim. Então, sim, a nossa família de origem faz parte do relacionamento amoroso, tá? E isso está ligado à questão de pertencimento, ou seja, todos têm um lugar. Uma outra coisa são os nossos antigos parceiros. Né? O que significa os nossos antigos parceiros? Meu primeira namorada, segunda namorada, terceira, ou quantos relacionamentos nós tivemos? Por que eles têm um lugar? Qual lugar é esse? De primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto, e a minha atual é a minha quinta namorada. Vamos dar um exemplo. Eu só estou como eu estou, ou seja, eu só me apaixonei pela minha parceira e ela se apaixonou por mim, graças a todos os perrengues que eu passei com as outras quatro. Entende? Ou seja, cada desafio me fez uma pessoa melhor, uma pessoa diferente e melhor. Então, só por causa disso é que eu encontrei a minha parceira atual. Então, perceba que quando eu consigo dar um lugar de carinho para todas essas pessoas, esse relacionamento ele tem tudo também para dar certo. Compreende? Porque se eu tenho algum perrengue com as minhas antigas parceiras, eu acabo levando isso também para o meu relacionamento atual. Entende? A minha parceira vai acabar tendo algum comportamento muito parecido com uma ex, que é justamente o meu desafio, por exemplo. Entende? Então, por isso que olhar para os antigos parceiros também é muito importante. Dá um lugar para eles. Né? Isso é muito importante. Tá? Vale lembrar, pessoal, que tudo isso que eu estou falando, sobre essas leis sistêmicas e tudo mais, a gente consegue trabalhar tudo isso dentro do curso de formação em reprogramação biológica. Tá? Só lembrando, esse ano, em março, vai começar a primeira turma aqui em Blumenau de reprogramação biológica. Para quem depois quiser mais informações, pode estar entrando em contato pelo WhatsApp, que eu vou estar deixando para vocês. Beleza? Mas vamos continuar. Uma outra coisa que traz muito problema é o desequilíbrio entre o dar e receber. Ou seja, imagine que eu sou um grande doador. Eu fico só me doando. E a minha parceira
ela tenta me pagar, tenta retribuir tudo o que eu faço, mas eu não aceito. Não, não, não precisa, não precisa. O que acontece? Naturalmente, eu vou ficando com créditos e minha esposa vai ficando endividada. É isso que vai acontecendo. E o vínculo vai se distanciando. E aí o que acontece com quem está endividado? O que acontece na vida real ali? Normalmente os endividados fogem, vão embora. Isso é muito comum. Tá? Normalmente quem vai embora, quem termina o relacionamento, em grande parte, são é a parte do casal que está em dívida, que se sente endividado. Então, porque quem está em dívida sente um desconforto. Eu preciso retribuir, eu preciso fazer algo, eu preciso entregar algo. E muitas vezes o parceiro que está doando não aceita. Sabe aquela pessoa que você ajudou e depois você fala assim, meu, vou pagar um almoço para a pessoa. Fala, meu, hoje eu vou pagar seu almoço. Não, de jeito nenhum, não aceito, não aceito. Esses desequilíbrios que vão acontecendo no relacionamento muitas vezes fazem com que alguns relacionamentos acabem, tá? Justamente por causa desse desequilíbrio. Por isso que a troca é tão importante. Ora um está em dívida, ora o outro está em dívida. E assim o relacionamento caminha, tá? Imagina, eu dou algo de bom para minha esposa, ela se sente endividada. Daí ela vem e faz algo um pouco melhor do que eu fiz. Aí eu fico em dívida. E aí eu faço algo um pouco melhor. E assim o relacionamento vai caminhando. Tá ok? E também, né, entrando também na questão dos antigos parceiros, existem por causa da ordem, né, que isso acontece. Ou seja, que ordem é essa? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, não importa. Todos têm um lugar. A grande questão é que onde está a minha prioridade no atual relacionamento? Entende? Nesse relacionamento atual é a minha prioridade. No quinto, no sexto, no sétimo, não importa. Mas sabendo que existe todo essas pessoas que passaram na minha vida. Assim também vale para a nossa família de origem. Ou seja, eles vieram antes. Mas onde está a minha prioridade? Na minha família atual. Entende? Ou seja, para que esse relacionamento e essa família atual possa florescer, prosperar, eu preciso renunciar à minha família de origem. Não quer dizer excluir, isso é diferente, mas eu tenho que renunciar à minha família de origem. Consequentemente, eu dou o passo adiante, dou um passo em direção ao meu relacionamento. Isso é muito importante também, tá? E vamos pensar também mais algumas coisinhas que são importantes para o relacionamento amoroso. Porque a única coisa que eu preciso renunciar é a minha família de origem. Só. O restante eu posso abrir mão. Né? Vamos imaginar que eu adore jogar videogame. Todos os dias eu jogo videogame à noite. Né? E era o único horário que eu posso estar com a minha esposa. E ela começa a reclamar. Então eu posso abrir mão. Percebe que é algo tranquilo? Pô, eu posso abrir mão de alguns dias jogando videogame. Isso é leve. Agora, vamos imaginar algo que está ligado à minha essência. Né? Vamos imaginar aqui que para mim é fundamental ter um momento sozinho, um momento em que eu vou estar jogando futebol com os meus amigos. Que isso faz sentido para minha vida, isso faz parte da minha essência. Eu jogo 2 vezes na semana. E vem a minha esposa e não quer mais que eu tenha contato com aqueles amigos, não quer mais que eu jogue futebol. E vamos imaginar que eu renuncio isso. Porque para mim aquilo faz sentido. Entende? E aí, se eu abro mão disso, eu renuncio a algo
que está ligado à minha essência, o relacionamento entra em desequilíbrio. Por quê? Porque eu não estou fazendo algo que faz sentido para mim. Eu estou abrindo mão por causa de uma outra pessoa. Eu estou fazendo por ela. Então, se eu faço isso pelo outro e não porque faz sentido para mim, existe os desequilíbrios. E se essas renúncias elas se tornam recorrentes, logo esse relacionamento tende a acabar. Então, quando existe uma reclamação, né, do relacionamento, que é muito comum, né, a gente precisa perceber, pô, será que isso está ligado à minha essência? Ou você acha que é talvez apenas um comportamento do dia a dia? Né? Se está ligado a um comportamento do dia a dia e para mim é tranquilo mudar, tá ok, vai ser ótimo para o relacionamento. Agora, se está ligado à essência e você abrir mão, saiba que você está prejudicando muito o relacionamento. Então, cabe a nós, vamos imaginar que eu odeio um comportamento da minha esposa. E aí, com o tempo, eu percebo que aquilo faz parte da essência dela e que ela não vai mudar. Porque aquilo faz sentido ela ter aquele comportamento. Então, cabe a mim entender que aquilo é o meu relacionamento. E não querer mudar. Não querer que a pessoa seja aquilo que eu quero. Compreende? Esse é o grande desafio dos casais. É eu perceber que aquilo que está se apresentando na minha frente é a minha parceira. Então, quanto mais eu conseguir dizer sim para os comportamentos da minha parceira, para as atitudes e tudo mais, melhor eu vou ficar dentro desse relacionamento. Não quer dizer que eu não possa questionar, não quer dizer que eu não possa buscar algumas alterações. Mas quanto mais eu conseguir dizer sim para a essência, mais vínculo, mais cola esse relacionamento pode ter. Então, vocês conseguiram perceber a diferença entre renúncia e abrir mão? Essas são duas coisas extremamente importantes, tá? Percebam isso. E também eu quero abrir para vocês, nesse momento, eu estou trazendo aqui algumas constelações que eu fiz em relação ao relacionamento amoroso. Eu quero dar alguns exemplos. Mas eu gostaria que vocês, quem tiver algumas dúvidas, ou até mesmo colocar um compartilhar da vida de vocês, podem estar colocando nesse momento para a gente começar essa discussão e ir para alguns outros lados, o lado de vocês também, para a gente conversar, tá ok? Então, quem quiser, por favor, já vai deixando o comentário, já vai deixando a pergunta aí para a gente conversar, tá? Enquanto isso, vou tomar mais uma aguinha. E aí eu quero falar uma história bem interessante. Olha como a questão dos antigos parceiros é importante. Tá? Eu fiz uma constelação onde estava presente um pai, mãe e uma filha. E a filha, ela tinha quase que um ódio mortal do pai. Aqui nós estamos falando de filhos, mas depois vocês vão entender a questão do relacionamento. Tinha um ódio mortal. E nada fazia sentido. Porque era um bom pai, um pai presente, um pai amoroso. Tinha características ali que não caberia para aquele ódio. Quando a gente colocou na constelação, pareceu que existia alguém a mais ali naquele relacionamento, ali dentro daquele contexto. Então eu perguntei se teve algum outro relacionamento anterior àquele que o término foi muito dolorido, foi muito trabalhoso. E aí eis o que ele me disse, né? Ele era noivo e estava
perto já de casar, organizando tudo, e ele terminou esse noivado para ficar com a atual parceira. E nunca houve uma resolução, uma conversa que houvesse realmente uma solução para aquele fim. Então o que, que acontece? Esse casal depois, né, se casou e teve essa filha. Essa filha, ela estava vinculada à dor da antiga parceira desse pai. Então a raiva que ela ficou era a raiva dessa filha. Quando essa menina e esse pai conseguiram dar o lugar dessa mulher, a importância dessa mulher, o relacionamento dos dois melhorou imensamente. A relação de pai e filha. Consequentemente, né, como os dois estavam bem, o relacionamento também do casal melhorou absurdamente. Então, quero trazer essa história para vocês perceberem o quanto essas pessoas que passaram na minha vida são importantes no momento atual também. Porque alguma história pode ter deixado alguma marca. E se eu não resolvi isso em algum momento, essa marca ela vai ressurgir em algum momento lá na frente. Seja com filho, com parceiro, com chefe, com alguém. Então, por isso que é tão importante a gente olhar também para os nossos perrengues do passado. Tá? Uma outra história que foi muito forte, tá? Essa história, mas que teve uma solução incrível, foi uma de violência domiciliar, né? De violência feminina. Onde era algo muito louco, né? Por quê? Acontecia dentro da relação um grande desequilíbrio. A mulher fazia algo e o homem começou a ficar endividado. 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 O que acontecia aqui? Uma forma de equilibrar era ele fazendo algo de ruim para essa mulher. Então ele a violentava. É lógico que nada disso é consciente, tá, gente? Não é a melhor, não é a escolha necessária ali, mas era o que fazia com que o relacionamento voltava ao equilíbrio. Então essa mulher apanhava e ela pensava: meu, eu preciso fazer algo demais ainda para o meu parceiro. Então o que acontecia? Ela apanhava e esse desequilíbrio voltava a acontecer. Mas ela dizia muito que ela o amava muito, mesmo apanhando. Então, durante a sessão, ela conseguiu perceber que, enquanto ela fizesse muito por essa relação, maior era a chance dela apanhar. Então, ela percebeu isso, se deu conta e começou a mudar algumas atitudes. Então, ao invés dela fazer tudo aquilo, ela fazia bem menos. Então, o desequilíbrio entre eles era mínimo. E isso fez com que o relacionamento deles melhorasse absurdamente. Até onde eu sei, eles estão juntos, estão bem. Tá? É óbvio que aqui nós não estamos falando que todos os casos de feminicídio é por causa disso, mas que quando a gente coloca uma situação dessa dentro da constelação, a gente consegue perceber onde está o desequilíbrio. Né? E um dos desequilíbrios do feminicídio é esse desequilíbrio do dar e receber. Né? Então perceba bem, imagine que dentro dessa relação de dar e receber, imagine que eu tenho pouquinho para dar, tenho só isso. E a minha esposa tem tudo isso para me dar. Bem mais. Se ela dá tudo isso para mim, o que vai acontecer? Desequilíbrio. Então, muitas vezes, para um relacionamento dar certo, talvez alguém tenha que dar menos. Se ela diminuir, então, percebe?
os desequilíbrios são bem menores. E aí faz com que ninguém fique endividado. Então isso é muito importante. Às vezes eu percebo que a única coisa que precisa fazer é doar menos. E isso dá muito certo, tá? Muito certo mesmo. Isso faz com que muitos relacionamentos prosperem, simplesmente percebendo que aquele parceiro só tem aquilo para dar. Por algum motivo. Eu não preciso usar nenhum motivo. Pode ser dores dos outros relacionamentos, pode ser alguma as perrengues, um monte de problema que eu não preciso buscar qual a causa disso. Porque às vezes, mesmo trabalhando tudo isso, a doação daquela pessoa talvez continue a mesma. Então por isso que a gente não interessa muito tudo isso. Apenas perceber que o meu relacionamento talvez é essa troca aqui. Olha só, nós temos uma pergunta aqui. Este dar e receber, Pedro, funciona para pais e filhos? Não, Marley. Essa é a única exceção de dar e receber. Por quê? Porque os pais, eles deram a vida para os filhos. Então, só por isso, eles não precisam mais dar nada. Entende? Eles já deram a vida. Entende? Então, a forma dos filhos retribuir isso não é para os pais, mas sim para a vida. Entende? Então, os filhos que cobram os pais é apenas uma relação que está totalmente disfuncional. Porque os pais são os grandes e os filhos pequenos. Independente de como foi essa relação, cabe aos filhos compreenderem as ações dos pais e não o contrário. Entende? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, que um filho, imaginando um pai ou uma mãe no final da vida, um filho vai conseguir chegar pro pai e falar assim: olha pai, eu vou pegar aqui 5 anos da minha vida e vou dar para você. Isso é impossível acontecer, né? Então, só porque os pais deram a vida, eles não precisam mais fazer nada, tá? Então a gente fala que os pais dão, os filhos recebem e acaba por ali, tá? Então não existe essa troca, tá? Essa troca de dar algo para os pais é uma escolha, tá? Por exemplo, eu tenho um pai ou uma mãe que estão doentes, eles não conseguem mais viver sozinhos. Opa, eu posso colocar uma escolha aqui e ajudá-los, entende? Mas eu não tenho essa obrigação. Perante a vida, não. Você consegue compreender essa diferença? Nos relacionamentos amorosos, é uma relação de igual para igual. Na relação entre pais e filhos, é uma relação que ela já é desigual e pro resto da vida ela vai continuar desigual. Os pais grandes, filhos pequenos. Isso não tem o que fazer. Compreende, Marley? Veja se eu respondi a sua pergunta, tá ok? A Silvete, olha lá. Pedro, esse dar pouco não vai deixar a pessoa que tem muito para dar, não vai ficar num relacionamento pobre? Silvete, não, tá? Porque assim, quando eu falo de dar pouco, é o que a pessoa tem para oferecer. Isso é meio que a nível de alma, tá? Às vezes, não é nem por mal, mas vamos imaginar que cada término de relacionamento que eu tenho, imagina que aqui eu tenho um velcro, tá? Aquele primeiro relacionamento, ele tem uma cola muito forte. Então, quando eu retiro aquele velcro, um pouco de mim fica com a minha parceira, um pouco da minha parceira fica comigo. E cada relacionamento que eu vou tendo, esse velcro ele vai perdendo força e eu vou, junto com isso, um pedaço de mim vai ficando para lá. Então você concorda comigo que talvez lá no começo dos meus relacionamentos eu tivesse isso. Mas conforme eu fui passando os meus relacionamentos, isso vai acontecendo. Não quer dizer um relacionamento pobre, tá? Um relacionamento, pelo contrário, ele pode ser muito intenso se os dois encontrarem
esse equilíbrio, entende? Porque não é a quantidade, mas a qualidade daquilo que eu estou dando, entende? Essa é a grande diferença. Pobre, eu estou aqui pensando, normalmente esses relacionamentos, pelo menos o que eu consigo entender da sua pergunta, Silvete, eu poderia te dizer que um relacionamento pobre é um relacionamento aquele que eu não consigo aceitar nem concordar o modo como meu parceiro é. Ou eu não consigo aceitar aquilo que o meu relacionamento, o que o meu parceiro está me dando. Tá? Isso torna um relacionamento extremamente pobre, um relacionamento que ele é desgostoso. Tá? Agora, um relacionamento pode ser isso daqui só. Mas se os dois conseguem ter essa troca, é um relacionamento riquíssimo. Tá? Verifica se você compreendeu, Silvete. E se faz sentido para você também isso, tá? Pensando na qualidade daquilo que está sendo ofertado, tá? E aí se eu tomo aquilo com amor, aquilo que o meu parceiro está me dando, isso se torna extremamente rico, o que está sendo dado, tá ok? Depois, Silvete, só me dá um sinal de positivo aí se fez sentido para você e se eu respondi totalmente a sua pergunta. Se tiver alguma coisa que ficar ainda não muito respondido, volta a fazer a pergunta talvez de uma outra forma. Legal, Silvete, muito bom. Então, pessoal, verifiquem o quão profundo é um relacionamento amoroso, né? Ele é simples, se a gente pensar, mas perceba tudo o que está por trás desse relacionamento. Todas essas histórias, todos esses perrengues, todas essas leis que que até então a gente não conhecia muito, simplesmente a gente ia levando. Mas perceba que quando a gente segue essas leis, que o Bert Hellinger chama de leis do amor ou leis da vida, a gente consegue seguir de uma forma muito mais leve. Tá? O grande dilema ali é quando a gente infringe uma dessas leis. Né? Normalmente é onde a gente começa a ter algumas, vamos dizer, alguns nozinhos. E essas dificuldades vão ser levadas a, durante um bom tempo. Né? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Que eu ainda quero trazer mais uma historinha para vocês, alguns exemplos para vocês, tá? Mas também quero responder perguntas de vocês e trazer alguns questionamentos que são tão importantes para nossa live, tá? Uma coisa, eu estava falando para vocês sobre a única renúncia que a gente precisa fazer em relação à minha família de origem, certo? Então, quando eu não renuncio, o que acontece? Quando eu não renuncio, acontece o que nós chamamos de filhinho da mamãe e filhinha do papai, né? Essas pessoas que ainda estão extremamente vinculados à família de origem, elas não buscam um relacionamento. Elas buscam uma diversão, um momento, alguma coisa assim. Mesmo que exista um relacionamento até duradouro, mas a gente não pode dizer que é um relacionamento de homem e mulher. É um relacionamento de crianças, né? Que pode até que ser, pode-se até dizer que é um relacionamento que dura, que até tem intensidade, tem vínculo, mas não é um relacionamento com esse amor maduro, né? Uma parte emocional madura. É um relacionamento, isso é um relacionamento de certa forma um tanto quanto pobre, porque eu não renunciei à minha família de origem para estar vivendo esse relacionamento de uma forma inteira, tá? Então, esses muitas vezes são alguns problemas que muitos vivem justamente por ter um filhinho da mamãe
ou uma filhinha do papai. Os vínculos são muito maiores para trás. E isso é um grande problema também. Tá ok? Então eu estou trazendo aqui para vocês algumas dinâmicas que eu encontro muito em consultório sobre relacionamento amoroso. Tá? Então se alguém se identificar e quiser compartilhar algo, fique à vontade. Só quero abrir uma observação, gente. Quem tiver alguma dúvida, às vezes sobre uma doença ou sobre uma questão assim, e quiser que seja o próximo tema da live de segunda-feira, da próxima segunda-feira, pode estar deixando no comentário, tá? A gente pode estar falando sobre algum tipo de doença de uma maneira um pouco mais específica ou sobre temas assim também, ligados a relacionamentos, tá? Pai, mãe, profissão e tudo mais. Alguém tem mais alguma dúvida para a gente conversar? Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui hoje, tá? De verdade. Uma outra causa, gente. Opa, olha só, Kátia. Reencontrei meu primeiro namorado de 20 anos atrás. Tivemos uma conversa e ele desabafou o tempo que sofreu. E eu o deixei por medo de sofrer, que nem a minha mãe. Perfeito, Kátia. Isso é muito comum, tá? E que bom que você já trouxe muitas vezes quase a resposta já, né? O medo de sofrer igual a minha mãe. Olha como isso é forte, né? E o quanto esse vínculo, a gente chama de lealdade, né? O quanto eu sou leal às dores dos meus pais, sem ao menos perceber. Isso se torna totalmente inconsciente. E aí muitas vezes eu tomo algumas decisões pautados nesse medo. Né? E a grande pergunta que fica é: será que esse relacionamento ele precisaria ser igual ao da sua mãe? Né? Normalmente você poderia estar vivenciando algo parecido com não. Apenas por você superar a questão do medo, passar por cima desse medo, poderia já dizer que esse relacionamento seria totalmente diferente. Mas muito bem, olha, tem mais um pouquinho aqui, ó. Se tivesse esse conhecimento que tenho hoje, saberia lidar com a situação. Isso mesmo, Kátia. Nisso que eu falo que é muito importante. A gente fala muito do conhecimento a serviço da vida, né? Buscar entender as questões de relacionamento, a minha história, entender de onde eu vim, as histórias dos meus pais, tudo que é construído dentro da minha personalidade. Isso vai facilitando, isso facilita muito o modo como eu lido com a vida, seja a nível relacional, a nível profissional, a nível família ou comigo mesmo, né? Então, muito bem, Kátia. Que bom, né? Você está tendo essa consciência hoje para que talvez num futuro e um encontro com uma outra pessoa você possa talvez tomar uma decisão diferente, né? Que você possa tomar uma decisão porque você escolhe viver aquilo, né? E não uma decisão pautada no medo, né? Eu diria que talvez ali é quase um pânico, né? Ele paralisa e faz com que você fuja. Mas muito bem, Kátia, agradeço muito o seu compartilhar. Muito bom mesmo. Alguém mais gostaria de compartilhar algo sobre essa questão de relacionamento? Quero colocar um caso aqui muito específico para vocês entenderem o que é um relacionamento perder força, tá? Um relacionamento ele perde força, por exemplo. Imagina que um casal engravida,
Olha só, né, Kátia? Todos os relacionamentos após ele foram mais idênticos do da minha mãe. Muito bem. É o momento de olhar para essa mãe, né? E se ao mesmo tempo acolher, tomar força e seguir de uma forma diferente. Tem que perceber ainda o que está fazendo com que essa ligação, essa lealdade seja em relação ao relacionamento, Kátia. Mas muito, muito interessante a sua história, tá? Vale a pena dar uma trabalhada em relação a essa mãe, essa lealdade, tá? Que você está tendo. Então perceba bem o porquê que é tão importante um relacionamento amoroso, né? Porque é por meio desse relacionamento que a vida pode prosperar, que a vida pode caminhar com a junção de um homem e uma mulher e a formação da vida por meio desse filho, entende? Então, imagina que um homem e uma mulher engravidam e eles decidem naquele momento abortar. Naquele momento, o relacionamento deles acabou. Ele perde força totalmente, tá? E todas as histórias que eu já ouvi sobre isso e trabalhei são relacionamentos que acabaram, seja de uma forma mais rápida, meio imediato, seja com o passar do tempo. São relacionamentos que eles não têm mais força para continuar, porque esse é um dos sentidos de um relacionamento. Pensando de uma maneira de natureza, o relacionamento ele tem a função de levar a vida adiante, né? Ou seja, o amor de um homem, o amor de uma mulher, que são seres totalmente diferentes, fazem com que a união deles gere uma nova vida, né? E essa é a forma de que a vida pode prosperar. Então, eu não sei se todos que estão acompanhando têm um relacionamento, mas eu gostaria de passar um exercício para quem quiser, e o parceiro também for aberto a esse tipo de exercício, vale muito a pena, tá? É um exercício extremamente simples, mas profundo, que é parar um na frente do outro e apenas olhar um nos olhos do outro, não desviar os olhos, perceber como vocês vão se sentir. É muito louco, porque pode ser que dê vontade de rir, pode ser que você fique envergonhado, triste, com medo, mas quando você se entrega, você olha o que está além da sua parceira ou do seu parceiro. E essa é a parte que é mais bonita do exercício. Porque ali, conectado aos olhos do seu parceiro ou da sua parceira, você vai estar enxergando a essência. Nívia, eu só vou terminar isso, eu já vou mandar um comentário sobre essa sua pergunta que é imprescindível estar sendo respondida hoje. Então esse exercício é muito legal, talvez que vocês façam. E percebam, conforme você está conectado com a essência do seu parceiro, perceba o que acontece. Será que nasce novamente um amor? Será que traz um peso, um desconforto ali no estômago, uma raiva? Perceba como você se sente realmente com o seu parceiro. Esse exercício é muito show, é muito legal de estar fazendo, porque você consegue olhar para o que está além, né? Às vezes você olha para o seu parceiro ali todo dia, mas nunca olha de verdade para o seu parceiro. E às vezes você está tão vinculada ao, a, a um comportamento mesquinho do dia a dia, que quando você olha nos olhos, você não consegue mais ver aquilo. Você percebe realmente onde está esse amor, que às vezes já está anos sem ser tocado novamente. E os olhos é a forma da gente se conectar com essa essência. Então, para quem quiser, e o parceiro também topar, pegue ali uns 10 minutinhos a 20 minutinhos e fiquem sentados, conectados, e percebam o que vai acontecer com vocês.
Primeira vez que eu fiz, eu tive uma crise de riso. É muito louco. Mas depois isso melhora, tá? Vou aqui para uma pergunta, e essa pergunta é muito boa. Pedro, quando não se quer ter filhos, tá? Quando não quer ter filhos, provavelmente tem alguma questão aí por trás, nível. Mas vamos imaginar que passou o tempo, você não teve filhos e está tudo bem, né? E está tudo bem para você e para o seu parceiro. Isso é o mais importante, né? Ou, por exemplo, você e seu parceiro não têm filhos, escolheram não ter filhos. Também não tem problema nenhum. A grande questão é que você recebeu a vida de graça, né? Então, uma forma que a gente fala de você retribuir a vida, tudo isso que você recebeu, e você retribuir isso com a vida, é fazer algo, por exemplo, você e o seu parceiro juntos, onde vocês podem doar todo o amor de vocês para uma causa gratuitamente. Entende? Por exemplo, imagina que vocês, uma vez por semana, uma vez por mês, não importa, vocês doam todo o amor de vocês para animaizinhos que estão sendo abandonados. Ou vocês doam todo o amor de vocês para um asilo, para uma instituição onde vocês não vão receber financeiramente, vocês não vão receber nada a não ser o carinho dessas pessoas ou desses animais. Mas percebam, é um amor de graça. Porque é isso que os pais fazem. Os pais geram a vida de uma maneira de graça ali. Né? Eles dão a vida para os filhos de uma maneira de graça. Então, se você opta em não ter filhos, então perceba como você vai poder dar esse amor de graça em alguma outra causa. Isso já equilibra com a vida. Tudo bem, Nívia? Veja se faz sentido para você. E às vezes você já até está fazendo isso e talvez nem sabia. Mas é mais ou menos nesse caminho, tá? Rosângela, muito louco esse olho no olho. E Rosângela, realmente é bem trabalhoso, mas quem começa a ter esse hábito de fazer esse exercício é um exercício de conexão muito forte. Isso cria muita cola em alguns relacionamentos que estão mais frágeis, tá? Ajuda bastante. Iracema, quando há traições constantes e conhecemos a história do pai e sogro era idêntico. Iracema, deixa eu ver só se eu entendi. Existem traições no seu relacionamento e você percebe que a história do seu pai e do seu sogro são parecidas. Então, Iracema, aqui nós temos, dentro desse ponto que você traz, é muito interessante, tá? Porque tanto você quanto o seu parceiro estão vinculados à família de vocês. Ele sendo leal ao pai e fazendo o mesmo, né? Traindo na relação, e você, por outro lado, também sendo leal à sua mãe, né? E também ao seu pai, né? Encontrando um homem que também vai trair você. Então, nesse contexto, é muito importante quando existem esse tipo de situação. E, pessoal, tá só encerrando aqui. Eu vou, se fechar, eu já abro para a gente finalizar aqui, tá? Então, é muito importante que você trabalhe essa questão, e talvez você e o seu marido, para ver se vocês têm força o suficiente para levar essa relação adiante, tá?